Olá, tudo bem? Caso você não seja novo neste canal, espero que você já tenha entendido uma coisa. Este canal não visa meramente informar você. Não que o informar seja algo de negativo, muito pelo contrário, é positivo e muito positivo. Não tenho nada contra com quem cria canais de informação. Tenho-se contra aquelas pessoas que criam canais de desinformação. Agora, quando eu criei este canal, eu nunca quis que ele fosse apenas um canal de informação. Eu sempre imaginei este canal como tendo uma componente também formativa. Para quê? Para que você, à medida que vai assistindo os vídeos, que vai percebendo como é que eu faço as minhas análises, como é que eu procuro contextualizar as coisas, como é que eu, em certos vídeos que trago para o canal, como vai ser o caso de hoje, eu procuro chamar a atenção para aspectos que normalmente as pessoas não dão muita atenção. Porquê? Porque se você for capaz de fazer isso com bastante eficácia, dificilmente você vai cair, por exemplo, num golpe. Você vai ficar totalmente livre de golpes? Não, porque as pessoas que dão golpes, elas são muito criativas. Agora, a probabilidade disso acontecer vai ser muito menor. Porquê? Porque você vai ser capaz de interpretar não tanto aquilo que a pessoa está dizendo, mas a intenção com que as coisas são ditas. O objetivo que está a pretender alcançar. E no vídeo de hoje tem muito dessa componente. Eu vou-vos trazer um caso inclusivamente exemplar de um vídeo anterior que eu gravei e que eu chamei o paradoxo da escolha. Porquê? Porque nesse vídeo eu demonstro como você muitas vezes é induzido a fazer escolhas que vai contra o seu interesse. E este vídeo que eu vou trazer é paradigmático disso. É um vídeo excelente para demonstrar as técnicas que são utilizadas para convencer você de uma realidade falsa em benefício de quem transmite a informação de forma que ela seja manipulada, fazendo parecer que se trata de uma análise isenta, e como vocês vão ver, não é nada disso. O objetivo, tal como eu chamei a atenção nesse vídeo do paradoxo da escolha, você é induzido a acreditar que na autoridade daquela pessoa e que aquela pessoa está a falar naquilo que acredita e não tanto naquilo que ela quer que você acredite. Assistam este vídeo. É um vídeo, não é muito longo, mas eu acho que é importante você assistir até o fim. Até para justificar isto que aqui está. Isto que aqui está é a lista de tópicos que eu capturei do vídeo e que eu quero analisar com vocês. E quero-vos pedir outra coisa. Que vocês, à medida que forem ouvir o vídeo, faça você esse esforço de notar, tentar notar alguma coisa que não se encaixe e depois no fim, quando eu for fazer a minha análise, compare depois a análise que eu fiz com a sua. E se você por acaso tiver reparado em alguma coisa que eu não reparei, eu ficaria muito satisfeito que você me chamasse a atenção. Porque quem tenta transmitir conhecimento, acreditem, elas também aprendem, muitas vezes, com as pessoas a quem elas pretendem de alguma forma formar. Porque muitas vezes as pessoas que estão sendo formadas, elas às vezes, por uma questão de ter uma mente mais não tão formatada para entender aquele objetivo, de repente lhes chama a atenção alguns aspectos que a mim podem não ter chamado a atenção. Mas então, eh, independentemente disso, eu gostaria muito do seu comentário, se esse vídeo ajudou a você de alguma forma, se isso você se sentiu de alguma forma mais preparado ou mais preparada para amanhã ou depois, quando for assistir algo semelhante, ser capaz de identificar a intenção por trás da informação, ou se, por outro lado, para si, este vídeo acabou por não acrescentar nada para você.
Eu espero que não seja o caso, espero que de alguma forma acrescente. Agora, se não acrescentar, isso tanto pode ser muito bom como pode ser muito mau. Pode ser muito bom porque pode não ser nada novo para você e você aqui basicamente a única coisa que vai fazer é checar que a análise que você já faz coincide de alguma forma com a análise que eu faço, ou pode ser muito mau e você, infelizmente tenho que dizer isso, você estará inserido naquele grupo de pessoas que eu também chamo a atenção no vídeo e um grupo em que eu dou bastante destaque, que é aquela pessoa que ela não está tanto interessada em aprender. Ela vai apenas à procura do chamado viés de confirmação. E quem vai atrás de viés de confirmação não evolui. Porquê? Porque ela não está disponível para ouvir o contraditório e para analisar a pessoa que pensa diferente. Por exemplo, uma das coisas que eu me policio sempre, procuro sempre fazer, é ouvir o outro lado, porque muitas vezes, pelo menos algumas vezes acontece, das pessoas serem capazes de me convencer de algumas coisas com as quais eu tinha uma ideia completamente diferente. E eu não tenho nenhum problema. eh, Acreditem, eu até já dei aqui o exemplo da Lava Jato e depois o resultado da Vaza Jato. Eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião se a história, o andamento das coisas comprovar que eu estava errado. Burrice da minha parte seria o contrário. Burrice da minha parte seria eu, mesmo perante alguém que demonstre que o meu raciocínio está errado, eu me manter nas minhas convicções. E aí quem não vai evoluir sou eu. Mas vamos assistir ao vídeo e depois voltamos aqui para fazer então a análise, que eu por acaso já fiz, mas eu quero bater cada um desses pontos convosco. Assistam e voltamos já a seguir. Olha, é um conjunto de coisas que está ajudando a inflação a desacelerar agora, né? Você já colocou alguns desses pontos. A gente tem a taxa de câmbio. Lembra que no começo do ano a gente estava com taxa de câmbio de 6,30. A gente está falando de uma taxa de câmbio agora que está rodando em torno de 5,40. Então ajudou muito nesse processo de desinflação desde o início do ano. A gente tem inflação de alimentos, que também com a super safra que a gente está vendo esse ano, a gente está entrando num processo agora de queda de preços de alimentos, ainda vai perdurar por mais alguns meses, que vai fazer com que tenha um segundo semestre muito mais tranquilo na alimentação do que foi o primeiro semestre. E a taxa de juros, ela chegou a 15%, o BC corretamente tem sinalizado que vai ficar com essa taxa por algum tempo. Esse impacto ainda a gente precisa ver com um pouco mais de intensidade, porque justamente a inflação de serviços, quando a gente olha o conjunto da inflação, é aquela que está ainda mais resistente. Então, assim, o BC vai ter que fazer um trabalho adicional para fazer com que essa taxa de juros fique ainda elevada nesse patamar, para conseguir mudar a taxa de desemprego. A taxa de desemprego aqui é a variável da equação que a gente ainda precisa fazer o ajuste, infelizmente, para a população, mas essa taxa de desemprego vai acabar subindo um pouco, para a gente conseguir trazer essa inflação de serviços para baixo, que é praticamente 1/3 da inflação toda, e aí a gente conseguir caminhar para mais próximo da meta. A inflação ainda está em 5,3, é uma inflação alta, acima do nosso teto. A gente consegue, pelo menos até o final do ano, ficar um pouquinho abaixo de 5 e chegar ano que vem uma inflação que vai ficar ao redor do teto da meta. Tem um longo caminho para a gente conseguir chegar a 3%, que é a meta oficial nossa de inflação. Mas a gente tem alguns elementos que ajudaram nesse ano. E vamos combinar, né, Amanda? Um ano muito tumultuado lá fora, aqui com as questões fiscais mal resolvidas também. Então, dado todo esse cenário, a inflação até que está caminhando de uma forma positiva. E esses ventos favoráveis de fora também, né? Porque, de uma certa forma, esse enfraquecimento do dólar no mundo inteiro, porque talvez se não fosse esse cenário internacional, a nossa moeda tinha tudo para estar mais desvalorizada. Eu li ontem alguns analistas falando que ela deveria estar ao redor de R$6. Você concorda? Exatamente, assim, o câmbio no começo do ano, quando o Trump virou presidente e ele deu aquele choque tarifário, o normal era você esperar ter uma apreciação do dólar. E a gente teve uma forte depreciação aparecendo ao longo do primeiro semestre. A consequência disso foi por conta da forte piora fiscal e o governo muito intempestivo do Trump que a gente está vendo desde o início do ano. Então, em vez de apreciar, o dólar depreciou, né? A gente viu um movimento que, de certa forma, é inédito na economia americana, que é ter taxa de juros elevadas com câmbio depreciado.
esse câmbio mais depreciado lá ajuda na nossa apreciação. Aí tem todo o ciclo político também, o mercado apostando numa vitória da direita no ano que vem, isso também, de certa forma, tranquiliza politicamente os mercados. Então, você coloca um cenário aí pela frente, olhando pelo menos o segundo semestre, de um câmbio que tende a ficar baixo. Ano que vem, com o ciclo político eleitoral mais disputado, competitivo que a gente vai ter, essa taxa de câmbio tende a voltar a depreciar um pouco. Você falou que o Banco Central ainda tem um trabalho adicional pela frente. No seu cenário base, essa redução, o ciclo de redução da taxa Selic deve começar quando e ele deve se dar de que forma? Assim, muito paulatinamente, com aquela queda de 0,25 em 0,25, como é que vai ser esse processo? Eu acho já há algum tempo que a gente já ia começar essa queda de juros no final do ano, Amanda. Eu acho que a gente não cai pouquinho, não é de 0,25, a gente está falando de queda deve ser de meio ponto. Mas aí também, quando a gente chega no ano que vem, eu não vejo espaço para quedas muito fortes. Eu acho que o Banco Central tem uma janela relativamente curta para fazer essa queda de juros, que eu acho que é o final desse ano, começo do ano que vem, que é entrar num ciclo político e você ter quedas consistentes de juros ao longo do ano que vem, é um cenário um pouco difícil de ver, né? Por mais que eventualmente você possa ter alguma razão econômica para isso, vai ser um cenário turbulento, o câmbio tende a depreciar ainda em parte por conta desse cenário político adverso. O segundo ano do Trump também vai ser difícil, ele tem um cenário eleitoral complicado lá, o que ele vai fazer? Assim, tem um cenário que não vai ser tão simples assim. Então, o Banco Central pensar em baixar a taxa de juros continuamente ano que vem, eu acho um pouco difícil. É uma Selic que para mim ainda fica alta em 2025, na casa ainda de 14%, nessa expectativa do que vai ser 2027. Então é uma janela curta, acho que dá para começar no final desse ano, mas não tem espaço para quedas muito fortes, porque justamente o mercado ano que vem vai estar olhando 27, e 27 é um ano para a gente muito importante por conta da questão fiscal, né? Dependendo do que for o resultado político, a questão fiscal vai ser resolvida, mas pode ser com mais dor ou com menos dor. Muito bem. Agora que você assistiu ao vídeo, vamos então verificar se a análise que eu fiz coincide com a análise que você fez, caso você tenha tido esse cuidado de fazer análise. Antes de entrar no conteúdo, eu quero entrar na forma. Mas porquê a forma? Porque a forma é muito importante. E isso eu estou à vontade para dizer, porque já fiz formação nessa área, tanto na faculdade, porque eu tive uma cadeira, que sim, em Portugal, na faculdade se chama cadeira, não se chama disciplina. Disciplina é só até o final do ensino secundário, que eu acho que corresponde no Brasil ao ensino médio. A partir da faculdade, as disciplinas passam a se chamar cadeiras do curso. E no caso eu tive uma cadeira chamada Métodos e Técnicas de Comunicação, que era ministrado por uma psicóloga, e embora a minha área seja na área de informática e de gestão de empresas, para as pessoas dessa área, e sobretudo na área de gestão, o conhecimento de técnicas de comunicação é extremamente importante. Eu tive essa formação e, além disso, eu fiz, há uns 3 ou 4 anos atrás, um curso também com uma pessoa formada em psicologia, que me ajudou bastante a identificar uma coisa, que é o seguinte. Ao contrário do que você possa pensar, durante todo o dia você trabalha muito mais com o seu cérebro subconsciente do que o consciente. E o consciente, você não se dá conta dele. Eu vou lhe dar um exemplo, que é um exemplo recorrente e que é muito fácil de entender. Se você conduz, você há de se recordar que, mal você tirou a carteira de condução, ou quando estava a aprender, você tinha que fixar algumas rotinas. Entrar no carro, meter o cinto, fechar a porta, ligar o motor, o pé na embreagem, enfim, toda aquela sequência. Quando você está a fazer isso, todo o seu movimento é extremamente lento. Porquê? Porque você está a usar o seu cérebro consciente. Você está a usar a parte da sua mente, que é a parte conhecida como a parte do consciente. A partir do momento que aquele conjunto de gestos, aquele que você faz, se torna repetitivo, o nosso cérebro tem a capacidade de pegar, ele percebe
que aquilo é uma coisa que já não faz sentido você estar a fazer aquilo de uma forma consciente e ele manda isso para o subconsciente. Então o subconsciente é que vai passar a processar. Por isso que provavelmente você já passou por algumas situações em que, por exemplo, está a conduzir, faz uma viagem e de repente você chega ao destino e fica assim: poxa, como é que eu cheguei aqui? Engraçado, não tive a noção do caminho. E outra coisa, você vai conduzir, quando você vai a conversar com a pessoa e que você ou vai focado no seu pensamento ou vai a conversar com alguém, você se mantém, sem se dar conta, você está 100% ao mesmo tempo focado na condução. Porquê? Porque o cérebro subconsciente é que está a conduzir o carro. A conversa é feita a nível do consciente. Então, uma parte do seu cérebro está focado numa coisa, conduzir, e essa parte é muito mais rápida e muito mais eficiente. Ele guarda de uma forma muito mais definitiva a informação do que o consciente. E porquê que eu estou a chamar a atenção para isso? Porque essa técnica de comunicação que está por trás disso, ou seja, a forma com que as coisas são ditas, é uma forma muito treinada. Eu não posso afirmar que a pessoa que gravou esse economista, que vocês podem ver, e atenção a este pormenor que é importante, mas que eu vou dar mais destaque mais adiante, mas eu quero já chamar a atenção, é que mais uma vez o economista que está a falar é uma pessoa ligada ao sistema financeiro. É uma pessoa que opera no sistema financeiro, provavelmente para ele próprio, mas seguramente também tem clientes. E esse pormenor é extremamente importante, mas isso eu quero deixar para um pouco mais adiante. Eu quero me focar agora na forma. E a forma é o seguinte: essa forma, embora possa ser característica deles, porque é que eu estou extremamente convicto que é uma forma treinada? Porque vocês, se assistirem a outras pessoas no mercado financeiro, elas mais ou menos usam a mesma técnica. Se vocês repararem, ao assistir os meus vídeos, há momentos de pausa, há momentos que eu faço que estou a pensar naquilo que vou dizer. E isso muitas vezes no subconsciente da pessoa passa a informação de que aquela pessoa talvez não seja, não domine tanto aquilo que está a falar do que na realidade está. Por outro lado, se eu treinar de uma forma mais efetiva, falar com vocês de forma a não gerar essas pausas não intencionais, porque também há pausa intencional que permite atingir exatamente um objetivo completamente diferente. E falar pausado, falar de uma forma sempre muito monocórdica até. A pessoa normalmente, aquela fala, ela nunca sai daquele padrão. E porquê? Porque depois o nosso cérebro consciente tende a ver naquela pessoa uma autoridade em termos daquilo que está a falar e ao fazer isso ignora o objetivo. Ela fixa-se na crença de que está a ouvir um especialista e que aquele especialista está a transmitir o seu conhecimento. Como nós vamos ver, não é nada disso que se trata, é exatamente o contrário. Ele foi muito treinado, e eu estou convicto que aquilo tem a ver com treinamento, para transmitir-vos a informação de forma que ela pareça uma análise, mas no fundo é uma técnica de fazer você ficar convencido de algo que é do interesse dele, que você se convença. E aqui eu quero chamar a atenção para mais um aspecto. Eu também não tenho como provar isto, mas eu tenho a intuição que muitas vezes esses convidados é um bocado publicidade paga. Em que sentido? No sentido de, primeiro, dar publicidade à corretora dele, à empresa da área financeira que ele lá está. Porque aparece lá o nome dele e aparece a empresa de que ele faz parte. Por outro lado,
É muito estranho que um grupo de pessoas que tem ficado conhecido por errar sistematicamente, errar de forma tão sistemática que beira os 100% de erro. E eu pergunto a vocês, se você fosse pedir a alguma pessoa para fazer algum trabalho para vocês, seja de que área for, e essa pessoa, por exemplo, errasse de forma sistemática, vocês concordam comigo que em algum momento você ia dizer assim, não vou chamar mais esse cara para fazer esse trabalho para mim, porque eu tenho que fazer sempre o contrário daquilo que ele me sugere. Porque todas as análises que ele faz, todo o trabalho que ele faz, resulta no contrário e eu estou a ser prejudicado. Imagina que você tem um gestor financeiro que lhe dá informação sistematicamente errada e você toma opções sistematicamente erradas. É exatamente isso que acontece com essas pessoas. E isso tem feito com que os mídias tenham deixado de convidar pessoas do mercado financeiro? Não. Eu não sei qual é a percentagem, mas é uma percentagem extremamente significativa de que quando os convidados tem a ver para falar de economia, são pessoas ligadas a interesses dentro do mercado financeiro. E não por acaso também acaba por ser pessoas também dessa área que são convidadas, por exemplo, para a presidência do Banco Central. E isso acontece muitas vezes porque os próprios presidentes da República, que é quem nomeia, ele é pressionado pelo sistema financeiro a fazer isso. E ele sabe que se ele não fizer, ele vai sofrer algum tipo de represália, porque essas pessoas têm efetivamente bastante poder. E o que acontece, como nós vamos ver aqui, que ele também usa este meio como forma de pressão do Banco Central e do responsável para tomar decisões, por exemplo, em relação às taxas Selic. Então, vamos agora tratar da questão do conteúdo. E na questão do conteúdo, eu quero destacar o seguinte. Ele começa a dizer que a taxa de câmbio estava, no início do ano, em cerca de 6,30. Eu acho que até atingiu 6,40, mas vamos partir do princípio que os números que ele dá são reais. Até porque é uma coisa que eles também faz que é inteligente, porque os números são muito fáceis de você ser contrariados. Você se dá números errados, até um leigo consegue buscar na internet a informação e diz, não, isto é falso. E se a pessoa percebe que aquela informação é falsa, ela pode passar a partir do princípio que se aquela informação que é a base de toda a análise que é feita é falsa, então todo o conteúdo passa a ser falso. E isso de facto é assim. Se eu vou fazer uma análise em que os números que eu apresento são falsos, a análise já está contaminada à partida. Não é possível você fazer uma análise correta, uma análise honesta, a partir de números falsos. Então eles têm muito cuidado com isso, de procurar sempre apresentar números credíveis e até, se não 100% reais, muito próximo dos reais, do real. Então ele falou que a taxa de câmbio no início do ano andava em 6,40 e que hoje está em 5,40. Portanto, 6,40, desculpa, 6,30, 5,40. Isso é 0,9% a menos. Quem olha para 0,9 menos que 1 tende a achar que é pouco. É claro que, por exemplo, para um país como a Argentina, que tem uma inflação de 2 dígitos, 1%, por exemplo, não tem assim um peso muito significativo. Agora, quando estamos a falar de uma taxa de câmbio em que o valor passa de 6,3 para 5,4, estamos a falar de uma valorização do real em relação ao dólar que está longe de ser desprezível. É qualquer coisa como 14,3%. Ou seja, neste período de menos de um ano, neste período que não chega bem a 8 meses, o real se valorizou em relação ao dólar
14,3%. Então, eu quero vos lembrar, como eu falei no vídeo anterior, o que é que era dito em dezembro? Que o dólar, muito provavelmente, iria atingir a taxa de 7%. Vocês, se assistiram um vídeo, vão se recordar disso. Ele atingiu os 7%? Não. Mas atingiu o patamar que eles admitiriam que poderia atingir, não porque os fatores económicos apontavam nesse sentido, porque, como vocês certamente já se deram conta, todas as análises desde que este governo entrou, elas têm batido sempre errado, mas errado assim, tipo 300, 400% de erro, que é uma coisa absurda. Uma pessoa... E porquê que é isso? Como é que se pode ter mais de 100% de erro? Bom, é mais de 100% de erro pelo seguinte, porque se eu digo que a economia vai crescer 1 e ela cresce 4, ela cresceu 4 vezes mais. Portanto, estamos a falar 400% de erro. É nesse sentido que eu falo de um erro mais do que um erro de 100%. Porque neste caso, quando estamos a falar em valores percentuais, 100% de erro seria você apostar em 1 e dar 2. Agora, e já seria uma enormidade, evidentemente, mas quando você diz que é 1 e ele é 4, então aí é um absurdo completo. E isto tem acontecido sistematicamente, sobretudo naquilo que tem a ver com o crescimento da economia. O erro tem sido catastrófico. E como eu disse, isso não levou em nada que essas pessoas deixassem de ser convidadas para dar a sua opinião e sempre dando aquela ideia de aparência, de que se trata de uma análise. Tanto assim é que ele, a dada altura, já começa a falar que, agora que está a 5,40, que ele prevê que, aliás, até induzido na própria pergunta, que eu não sei até que ponto, que foi uma pergunta combinada, que também tem isso, atenção. Às vezes, aquilo que parece ser uma pergunta que saiu da cabeça da jornalista, nem sempre é. Muitas vezes, aquilo segue um roteiro. E aquela pergunta, ele já tinha previamente se preparado para ela, é aquela situação em que a jornalista levanta a bola para ele rebater. Portanto, muitas vezes é isso, é preciso estar atento também a isso. Então, o que acontece? Eles já estão a apontar para 6%. Porquê? Porque voltou a estratégia. Agora que o dólar está em 5,40 e acredito que eles não perderam dinheiro, muito pelo contrário, eles ganharam dinheiro, porque quando o dólar estava em baixo, eles convenceram você que ia chegar a 7 para que ele pudesse chegar aos tais 6,30 e eles com isso terem um lucro em poucos meses dos tais 14,3%. Repara, 14,3% eles conseguiram ganhar ali numa questão de 2, 3 meses. É um ganho absurdo dentro do mercado financeiro. Mas não só isso. Como eu disse, chamei a atenção no outro vídeo também, é que ele usa esse fator, é usado para pressionar o Banco Central a subir a taxa de juros. Então, eles voltaram com a tática de agora convencer você não dos 7%, mas dos 6%, porque aqueles 7% também, repara, ficou um bocado longe, não é? Vocês concordam? Então, se calhar, eu agora, até porque a inflação está mais baixa, há fatores económicos que apontam para uma inflação menor, então eu já não vou falar 7, se calhar vou falar 6, e agora se ele subir mais um bocado, se calhar já não vou ganhar os 14%, mas se eu ganhar 6 ou 7% num espaço curto de tempo, já é excelente. Até porque estamos a falar de pessoas que lidam com um enorme volume de dinheiro. Depois, o que é que eles falam? Fala outra coisa. Que a inflação dos alimentos, ou seja, a queda do preço dos alimentos, tem a ver com a super safra. Isto é uma falácia, mas é uma falácia muito grande. Quer dizer que a super safra não tem reflexo na redução da inflação? Tem, evidentemente que tem. Porquê? Porque mesmo quando os produtos
do agronegócio que é exportado, há dólares que entram no país, isso impacta o câmbio do dólar, e impactando o câmbio do dólar impacta na inflação, mas também existe a questão de, por exemplo, você usa a soja e o milho para a alimentação do animal, o que vai contribuir para baixar o custo de produção da carne e, portanto, tem um impacto. Mas esse impacto fica restrito a esse nível. Quando você vê uma redução, por exemplo, em hortaliças, isso não tem nada a ver. Quando você vê uma redução de arroz, não tem nada a ver com a super safra, porque o arroz ele é produzido, sobretudo, por pequenos produtores. Os produtos hortícolas são produzidos por pequenos agricultores. Os ovos, por exemplo, que também tiveram a baixa, ele é, sobretudo, também de pequenos produtores. Na maioria dos ovos que se compram nos supermercados, vem de produtores que têm, sei lá, alguns milhares de animais. Aqueles produtores que têm na ordem de, sei lá, 1 milhão de galinhas poedeiras ou 2 milhões, esses produzem ovos, sobretudo focados na exportação, no mercado externo. Eles não vendem também no mercado interno. Claro que vendem, só que o impacto no mercado interno vem muito mais do pequeno agricultor. Portanto, essa coisa da super safra é uma coisa que é defender o interesse deles, as pessoas que estão ligadas ao mesmo grupo de interesses. Depois, o que é que eles falam? Elogiam o Banco Central por manter a taxa Selic em 15%. Porquê? Porque eles têm um medo muito grande que, com essa redução da inflação e com a redução a valorização do dólar do real em relação ao dólar, que isso venha levar o Banco Central a começar a baixar a taxa de juros. E isso não é bom para eles. Porquê? Porque melhor do que receber, por exemplo, dividendos no mercado de ações, que tem sempre algum risco associado, é investir na Selic. Porque ele vai ter garantia de receber 15% com risco zero. Para qualquer pessoa, é uma taxa de juro excelente. Mas, sobretudo, é excelente para quem lida com um grande volume de dinheiro. E agora, reparem, se vocês forem analisar essa taxa de juro de 15%, é de cerca de 10% de juro real. O que é o juro real? É a taxa de juro que paga pela Selic menos a inflação. Ora, como a inflação neste momento está um pouco acima de 5%, estamos a falar praticamente de 10% de taxa de juro real. Que, se vocês forem analisar quais são os países que pagam taxa de juro desse género, vocês vão encontrar talvez um ou dois que andam mais ou menos nesse valor. O resto é inferior, mas é muito inferior. Então, se formos para os países da OCDE, que são dos países mais ricos, então aí estamos, às vezes, eles têm taxas de juros negativas, inclusivamente. Ou as taxas de juros muito perto de zero, ou a taxa de juros real de 1, 2%. Repara, muito longe dos 10%. E aqui, mais uma vez, eu tenho que chamar a atenção para o vídeo anterior, em que eu alertava para uma situação que tem a ver com eles convencerem a você que há coisas que resultam nos outros países, mas que no Brasil é diferente. E eles usam sempre isto quando eles sabem usar isso no momento certo. É quando é do interesse deles. Então, o Brasil é diferente. Porquê? Mas espera lá, porquê é que outros países conseguem controlar a inflação com taxas de juros reais de 1, 2, 3% e o Brasil não consegue? Porque o Brasil é diferente. Mas depois, quando é para, por exemplo, defender um menor aumento ou até o congelamento do salário mínimo, eles aí já não dizem que o Brasil é diferente.
Porque muitas vezes até vão buscar exemplos de outros países em que resolveram não aumentar o salário mínimo ou aumentar o salário mínimo apenas igual à inflação. Vocês estão a ver como eu posso usar um argumento quando me interessa e um oposto quando me interessa e no sentido contrário. Depois, mas ele, para manter a pressão sobre o Banco Central, o que é que ele fala? O Banco Central deve fazer um esforço adicional. Repara, ele admite que a inflação está a baixar. Ele admite que o real se valorizou em relação aos dólares. Então, os fatores económicos vão no sentido de levar o Banco Central a reduzir a taxa de juros. Mas ele trata desde já de dizer ao Banco Central: bem, o ideal é que você subisse, mas pelo menos que não mexa, que pelo menos mantenha isto. Porquê? Porque se a inflação continuar a cair, a taxa de juros real, que é aquela que realmente conta, aumenta. Se eles agora tiverem a receber 10, vamos supor o seguinte exemplo. Imaginem que a inflação está em 5%. E se ela cai de 5 para 4 e eu não mexo na taxa de juros, e basicamente é isso que ele diz que o Banco Central deve fazer, ele diz que a taxa de inflação atual ronda os 5,30 e que ele prevê que poderá atingir no final do ano 4,40, e ele diz para o Banco Central no máximo baixar em 1%. Porquê? Porque se ele baixar em 1%, ele basicamente vai manter a mesma taxa real, mas o ideal até que não mexesse, porque aí o que acontece, em vez de 10% de taxa real, passaria a 11%, e mais 1%, quando estamos a falar de milhões de reais, é muito dinheiro, evidentemente, não é? Agora, vem aqui uma coisa que é de uma... é muito perverso isto. Eu espero mesmo que vocês tenham tomado nota para isso. Porque é uma coisa que eu tenho ouvido e que eu nunca ouvi noutro país. Eu vivo aqui na Europa há anos, eu nunca ouvi um economista europeu dizer que desemprego baixo é mau. Eu nunca ouvi uma coisa dessas. Todos os países buscam uma taxa de desemprego de zero. Ou a chamada taxa de desemprego real de zero. Porquê? Porque existe sempre uma taxa de desemprego que é aqueles casos em que a pessoa ou optou por não querer trabalhar mais, ou está em transição de um negócio para outro. Portanto, existe sempre alguma taxa de desemprego, mas o ideal é que ela seja o menor possível. Até porque quando você tem uma taxa de desemprego baixo, isso faz elevar o poder de compra das pessoas. E porquê? Porque o patrão, como tem mais dificuldade para empregar, o que é que ele vai fazer? Ele vai se ver obrigado a aumentar o salário dos seus trabalhadores e oferecer a quem quiser trabalhar para ele um salário mais elevado. Isso vai fazer com que haja um aumento do nível de vida da sociedade como um todo. E é exatamente aí que eles focam. Porquê? Porque a partir do momento que o custo do trabalho aumenta, eles querem lá saber que isto vai impactar positivamente a economia, porque essas pessoas, ao aumentar o seu poder de compra, vão consumir mais. Com isso, a empresa vai ter necessidade de empregar mais gente, vai ter necessidade de investir em máquinas com que aumentem a produtividade. Porquê? Porque o mercado pede. Portanto, existe uma lacuna entre aquilo que o mercado procura e aquilo que as empresas produzem. Isso, inclusivamente, e é aí que eles se focam, porque, claro, eles não vão dizer que vão ser contra isso, porque isso embora isso seja bom, mas não, eles têm que dizer que aquilo, de alguma forma, vai prejudicar o trabalhador. E vai prejudicar o trabalhador porquê?
Porque ao haver um aumento do consumo, isso vai levar ao aumento da inflação. Mas o aumento da inflação se combate com as empresas investindo, por exemplo, em renovação do seu parque de máquinas, renovando o parque de máquinas. Com isso, consegue aumentar a produtividade, muitas vezes até com uma redução da mão de obra. Ou então, apenas mantendo a mesma mão de obra, consegue aumentar a produção e satisfazer o mercado. Só que isto é um processo que demora tempo. Ora, quem trabalha no mercado financeiro, o que eles querem é ganhos de curto prazo. Eles não querem saber se a medida que vai ser tomada hoje vai, no futuro, fazer com que a sociedade, com que o Brasil seja um país melhor. Não, porque eles estão. Claro que eles tentam transmitir que a ideia é essa, que a visão deles é uma visão de longo prazo. Porque se eles fossem dizer exatamente aquilo que eles acreditam, mais uma vez, eu me remeto ao vídeo anterior, você pura e simplesmente vai dizer: então é isso? Então não quero. Mas não, mas eles querem convencer a você de que aquilo que você está a escolher é bom para si. É bom para si aumentar o desemprego. Você vai para o desemprego. Meu amigo, isto é uma questão que é um risco. Agora, você tem que acreditar que quem vai para o desemprego não é você, que é o seu vizinho. Então, se o seu vizinho for para o desemprego, o problema é dele. Isso vai lhe favorecer, porquê? Porque ele ir para o desemprego, isso vai fazer com que a inflação não suba tanto. Só que nem sempre ocorre assim. Só que porque muitas vezes a inflação, aliás, ele próprio admite em relação, por exemplo, à inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos não tem a ver com o aumento do consumo, evidentemente, mas é uma coisa positiva. Porque estamos a falar de alimentos. É claro que na cabeça dessas pessoas até isso é mau. Mas para qualquer pessoa que tenha o mínimo de empatia com o outro, não vai achar que é mau aquela pessoa que só consegue comer uma refeição por dia, que possa fazer 2 ou 3. E claro, a partir do momento que você passa a ter rendimento, ainda que a inflação seja maior, vamos supor o seguinte caso: vamos supor que a inflação seja 0, mas você ganha 0. Você vai conseguir comprar o produto? Não. O produto está barato, mas você não tem dinheiro para o barato. Então, se o produto estiver mais caro, agora o importante é você ganhar para o caro. Se você ganhar para o caro, para você está tranquilo. Vocês estão a entender a ideia? Esses produtos no Brasil, na Europa, chegam a custar 2, 3 vezes mais do que no Brasil. E o europeu não se queixa da inflação. Porque se nós formos analisar, a inflação na Europa deveria ser muito maior. Mas como a inflação é medida é sempre em relação ao mês anterior ou ao ano anterior, a inflação na Europa é menor do que no Brasil. No entanto, se vocês forem ver os produtos no Brasil, a maioria dos produtos, sobretudo produtos de alimentação, eles são muito mais baratos do que na Europa. Acontece que as pessoas na Europa têm rendimento que lhes permite comprar o produto àquele preço. Vocês estão a entender? Portanto, vocês devem se focar muito mais. Você está conseguindo encher o carrinho. Se está a conseguir encher o carrinho e antes não enchia, então a coisa está indo bem. Não deve dar tanta importância ao preço que o produto está. Porque de nada adianta a inflação ser baixa se isso é a custa do aumento do desemprego. Porque se você está empregado, para você está tranquilo. Mas e para o seu vizinho que está desempregado? Será que está tranquilo? Evidentemente que não. Para ele, de nada adiantou a inflação reduzir, porque ele agora não tem rendimento. Portanto, de que é que adianta os alimentos estarem baratos se eles deixou de ter fonte de rendimento? Vocês estão a ver a perversão dessas pessoas. Agora, depois ele fala aqui de outra questão que tem a ver com questões fiscais mal resolvidas. Ele fala assim um bocado, en passant, da questão fiscal dos Estados Unidos. Mas é muito curioso que sempre fala-se, primeiro, questão fiscal mal resolvida no Brasil. Ora bem, quando o governo que está é de esquerda e você
até porque vamos ver adiante, entende que seria bom para o país um governo de direita, você vai entender uma de duas coisas. Ou o país tem tido só governos de esquerda e por isso a situação do país é aquela que é, ou a direita já esteve no poder e de facto não fez nada, não produziu nada de melhoria. E é exatamente isso que acontece no Brasil. Aliás, acontece mais. Porque se você for fazer uma análise histórica, desde que o Brasil se tornou independente, tem todo o século XIX praticamente, foi o período imperial. Alguém vai dizer que no período imperial vigorava governos de esquerda? Não me parece. Depois do período imperial, teve todo aquele período até a era Vargas, portanto, até os anos 50. 50 anos do século passado. Em algum momento teve governo de esquerda no poder nessa altura? Não. Até mesmo em relação ao governo Vargas de 50, quando ele ganha as eleições, até 54, quando ele se suicida, o mais que se pode dizer é que era um governo de centro-esquerda. Porque achar que o Getúlio Vargas era um político de esquerda é simplesmente absurdo. Até mesmo o Juscelino Kubitschek, que era rotulado pela extrema-direita como sendo alguém de esquerda e até comunista, mas é muito fácil, se eu estou na extrema-direita, qualquer pessoa que esteja na minha esquerda, para mim, eu vou colocá-lo no outro extremo. Porquê? Porque eu não quero dizer que ele está próximo de mim, eu quero dizer que ele está muito longe, está no outro extremo. Então vai para o outro extremo, quer tanto aqueles que lá estão, de facto, quanto aqueles que estão, digamos, até eventualmente na esquerda, mas chamado na esquerda democrática. Por exemplo, aqui em Portugal seria o Partido Socialista, ou, por exemplo, na Alemanha o PSD, o Partido Social Democrata. Esses são os partidos chamados centro-esquerda. Portanto, toda a história do Brasil o que mostra é que o Brasil, esquerda mesmo, nunca esteve no poder, nem mesmo com Lula. Até porque basta ver qual foi a formação do governo Lula, tanto nos dois governos passados quanto neste governo presente. E nenhum desses governos se possa dizer que era um governo efetivamente de esquerda. A sua política, inclusivamente, aquilo que se dizia é que ele vinha seguindo com a mesma política que vinha do Fernando Henrique Cardoso, o que na verdade não está muito longe da verdade. Ele podia ter alguma maior preocupação social, mas continuava a ser um governo centro-esquerda. Então a pergunta que se coloca é o seguinte: se o Brasil praticamente toda a sua vida teve governos de direita, é a esquerda que se deve atribuir o tais descontrole fiscal? E agora vocês querem saber uma coisa? É que os números mostram o contrário. Se vocês forem analisar tanto os primeiros dois governos do Lula, que é o atual, a situação fiscal do Brasil sempre melhoraram com ele no governo em relação a governo de esquerda. Então, em relação ao Bolsonaro, é uma diferença enorme. Não tem comparação possível. Inclusivamente, ele entrou no governo tendo que pagar dívidas que vinham do governo anterior. Depois, o que é que ele fala? Que a inflação até caminha de forma positiva, mas o que é que eles destacam? Que a situação da inflação está positiva, não por mérito do governo, e isto é recorrente, mas por fatores externos. E vocês vão de notar o seguinte: sempre que eles apontam algo de positivo no rumo da economia, a seguir vem sempre fatores externos. Nunca, jamais, em tempo algum, eles vão dizer o governo tomou medidas positivas que levou a estes resultados positivos. Agora, e quando
por fatores externos, muitas vezes, aí sim, fatores externos, ou fatores a que o governo é completamente alheio, as coisas andam mal. Eu dou um exemplo. Quando houve a inundação no Rio Grande do Sul, isso levou a uma subida natural do preço dos alimentos. A seca no Centro-Oeste, isso levou naturalmente a uma inflação de alimentos. Alguém disse que essa inflação, esses analistas, alguma vez veio dizer que a inflação que se teve nessa altura foi por fatores alheios à vontade do governo. O governo não havia nada que ele podia fazer, que eram fatores externos ao governo. Inclusivamente havia, aí sim, fatores externos, que é a chamada inflação importada, porque a crise que o Brasil atravessou, o resto do mundo estava a atravessar. E quando a crise é internacional, se eu vou comprar produtos lá fora, eu estou a importar também a inflação que vem de fora, porque esses produtos chegam no Brasil, se eles estão em menor quantidade, eles sobem de preço naturalmente. E foi numa altura em que as commodities subiram e o Brasil, os bens que estava a importar, estavam mais caros. Vocês estão a ver como a técnica de manipulação que eles usam. Agora, isto é mais uma daquelas que realmente torna-se de chega a dar voltas. Ventos de mudança, eles falam em vento de mudança no sentido de que o mercado está a ver que existe uma perspectiva, e repare, e usam isso para justificar a melhoria das contas, todos os fatores positivos que eles têm, porque para eles se trata de um caos económico. Só como os números mostram a realidade diferente, eles contradizem inclusivamente, depois diz, tem esses números são positivos, mas esses números são positivos porque o mercado está a ver que para o ano provavelmente vai ganhar um candidato de direita. E eles dizem isso tanto quando o Lula vinha a cair, quanto agora em que o Lula está a crescer. E mais uma vez eu quero chamar a atenção. Repara, por uma questão de coerência, no momento em que o Lula estava, a popularidade do Lula estava em queda e a do Bolsonaro estava em alta, eles usaram esse fator para justificar o facto das as contas mostrarem melhorias. Havia melhoria nos fatores económicos. Então, por uma questão de raciocínio lógico, agora que a coisa se inverteu, a popularidade do Lula está a crescer e a do Bolsonaro que está a diminuir, o que deveria acontecer é o contrário. Vocês concordam? Eu acho que é óbvio. Mas não. Então, o que é que eles dizem? Eu tenho que continuar a afirmar que a perspectiva é de que a direita vai ganhar as eleições. Porque mesmo com essa inversão da curva, os fatores não só não inverteram, como continuam a melhorar. Então, por uma questão de eu ser coerente com aquilo que eu disse no passado, e até porque não me convém agora dizer o contrário, dizer que as coisas vão no bom caminho, eu continuo a insistir que a tendência é de vitória da direita, mesmo com os números mostrando que já não é. Que se em algum momento de facto apontou por uma possibilidade disso acontecer, não aponta mais. Muito pelo contrário. Há inclusivamente números que apontam para a possibilidade de, se as eleições fossem agora, o Lula até poder ganhar no primeiro turno. Mas, bem, é preciso manter a narrativa. Fala aqui da piora das contas dos Estados Unidos. Mas, de qualquer das formas, é importante chamar aqui a atenção pelo seguinte. É que a piora das contas dos Estados Unidos é uma coisa que já vem há décadas. E não é poucas décadas, não é muitas décadas. Porquê? Porque os Estados Unidos tinham a máquina de imprimir dólares. Então os Estados Unidos não está nem aí que a dívida externa deles seja de longe a maior do mundo. A dívida pública dos Estados Unidos
já começa a se aproximar dos 40 trilhões de dólares. 40 trilhões de dólares. Evidentemente, até para uma economia como os Estados Unidos é muito alta. E, sobretudo, é muito alta porque não há nenhum indicativo que vá no sentido sequer de estancar esse crescimento. Muito pelo contrário. A dívida este ano já aponta, por exemplo, para um aumento de mais cerca de 3 trilhões de dólares. E os Estados Unidos têm sistematicamente governos de direita, como é o caso do Trump. Só que, como isso contraria a narrativa, como é que eu vou agora justificar que, tendo um governo de direita num país que eu uso sempre como exemplo, acontece exatamente o contrário? As contas estão descontroladas, e as contas, essas sim estão descontroladas. E outro exemplo é da Argentina. Eles continuam a apontar o Milei, não, ele não fala aqui, mas é recorrente, porque se for perguntar a ele, ele vai dizer isso. Claro que eles não acreditam nisso, atenção, mais uma vez insisto. Uma coisa é aquilo que se diz e outra coisa é aquilo que se acredita. Mas eles vão elogiar a política do Milei e vão dizer que há fatores positivos na política do Milei. Sendo que, basicamente, o que o Milei está a fazer é o... Vejam a seguinte figura. Imagina que você vê que mais adiante tem um abismo e você caminha em direção a ele. O que é que o Milei fez? Deixou de caminhar e passou a correr em direção ao abismo. Foi só isso que o Milei fez. A única diferença do governo do Milei para os anteriores é que os outros caminhavam em direção ao abismo. O Milei está a correr em direção ao abismo. E basta ver o que aconteceu agora, quando eles contiveram os dólares, que foi elogiado, que o peso se mantinha valorizado até em relação ao dólar e que tinha aumentado o poder de compra dos argentinos e tal. Bom, basicamente o que eles fizeram foi pedir mais um empréstimo bilionário ao FMI e usar esse dinheiro para conter de forma artificial o dólar. Só que esse dinheiro está acabando. E como a economia argentina não gera dólares, os dólares que entram das exportações não é suficiente para a necessidade dos dólares que a economia tem, em algum momento eles vão ter que pedir um novo empréstimo e basicamente será empréstimo para continuar a mascarar o valor do peso. É basicamente isso. E eles elogiam isto. Isto para ele não é a economia em caos. Caos é a economia brasileira. A economia brasileira é que está em caos. Os argentinos é que estão a emigrar para o Brasil. Os argentinos é que estão a atravessar a fronteira para comprar produtos no Brasil. E é a economia brasileira que está em caos. A Argentina não. A Argentina vai de vento e poupa. Bom, eu acho que já bati em todos os pontos que interessava em relação a este tema. Espero que você tenha feito aquilo que eu pedi, que é fazer a sua própria análise, e agora cruze e deixe os seus comentários. E se você de facto continua a gostar dos vídeos desse canal, partilhe na sua rede social. Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreva. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.